Ok, eu tinha um outro texto para pregar, mas eu confesso que a guerra entre o Hamas e Israel naturalmente provocou uma enxurrada de de mensagens e quiz, né, que são essas perguntas, se isso aí é princípio das dores, é sinal da vinda de Jesus, e eu já recebi algumas mensagens, e eu falei, quer saber de uma coisa, eu já ensinei isso aqui algumas vezes, mas sempre tem gente nova, e a gente fala muito disso na escola bíblica dominical. E na escola bíblica dominical é um grupo menor. Nós, de fato, temos um grupo bastante fiel às nossas aulas de Bíblia, que já estão conosco há muitos anos. E essa turma já sabe bem o que eu penso. Mas muitos vêm de outras igrejas, muitos vêm de outras formas de ensino, e trazem consigo essa crença, né, de que existem sinais da vinda de Jesus. E é uma coisa que todo mundo fala, isso é sinal, isso é sinal, isso é sinal. Eu acho tão interessante como as pessoas acham que conhecem a Bíblia, acham que entenderam a Bíblia, porque na verdade passam para frente aquilo que ouviram, mas sem estudar realmente com apuro, não é? E é tão claro Jesus falando que não tem sinais. Jesus é literal, nem é uma coisa simbólica, é literal. Jesus fala, não tem sinal, né? Mas as pessoas ficam dizendo que esses eventos são sinais. De onde as pessoas tiram isso? Exatamente da mesma circunstância que motivou esse discurso de Jesus. Então eu vou trabalhar com vocês, mais uma vez. Eu poderia escolher entre Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. São três narrativas, ou três formas de apresentar o discurso de Jesus. Há pequenas variações, há pequenos detalhes, há um arranjo naturalmente. A gente tem que lembrar que quando Jesus falou isso, Jesus estava com um pequeno grupo de discípulos. Esse pequeno grupo de discípulos depois contou para as pessoas. E esta forma de transmitir foi se mantendo na oralidade até que décadas depois se transformou em texto. Primeiro no Evangelho de Marcos, depois Mateus leu Marcos e deu a sua versão daquele episódio, com pequenas variações. Lucas leu Marcos e também apresentou a sua versão, ou seja, a forma como aquilo chegou a Lucas, porque eles são escritores de um evangelho que estava na boca das pessoas. Eles transformaram em texto em grego algo que Jesus falou em aramaico com seus discípulos. Então há todo um processo de acolher a mensagem de Jesus, memorizar a mensagem de Jesus, transmitir a mensagem de Jesus para uma comunidade, e essa comunidade tem uma memória coletiva, que em algum momento se transforma num texto em grego. O que é que nós temos? O texto grego. É assim que a gente trabalha, não é? E é por isso que há pequenas variações nos textos, mas essencialmente a Bíblia é extremamente concorde. E eu vou optar pela versão de Mateus, desse discurso, capítulo 24 de Mateus, por ser a mais conhecida delas, tá bem? Então vamos lá. Na verdade eu vou começar no verso 37 do capítulo 23. Jesus entrou em Jerusalém e proferiu uma espécie de lamento. Verso 37 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Eu imagino Jesus dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém. Era assim a língua que ele falava, né? Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Esta é uma citação de um profeta, Jeremias 22:5. A casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Uma citação do Salmo 118, verso 26. Então as falas de Jesus são bastante entremeadas com citações do Antigo Testamento. Capítulo 24, verso 1. O pessoal do som aí, da projeção, me acompanha. Jesus saindo do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas?
Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram. O outro evangelho vai dizer que estamos aqui falando de Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais chegados. Se aproximaram dele, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Ok? São 2 perguntas. Dize-nos quando essas coisas irão acontecer. Que coisas? A destruição do templo de Jerusalém. Jesus acabou de dizer para eles: vou contar uma coisa para vocês. Vocês acham bonita essa construção? Pois não vai ficar pedra sobre pedra. Então, quando acontecerão essas coisas, diz respeito a isso. Quando é que o templo vai ser destruído? Mas eles já emendaram uma segunda, né? Supondo que uma coisa estava associada à outra. Isso é a cabeça deles. O templo vai ser destruído, então vai ser o quê? O fim do mundo. Na cabeça deles, as 2 coisas acontecem juntas. Por isso essa pergunta casada. Quando estas coisas acontecerão, o templo será destruído, e qual o tempo da tua vinda e do fim do mundo? E aí o que nós temos depois é a resposta de Jesus. Agora, o que é complexo, não é que é complexo, o que exige atenção. O que exige atenção nossa é entender quando Jesus está respondendo uma pergunta e quando ele está respondendo outra. Foram 2 perguntas. Tá bom? Eu vou começar com a mais fácil, para tirar o mistério e facilitar a vida. Se você está esperando acontecer algo na história, para que com isso você fique atento e diga assim: prepare-se, porque está chegando a hora, lamento dizer, você vai ficar esperando e vai morrer e não vai ver nada acontecer que já não esteja acontecendo. Porque sobre a sua vinda, o que Jesus disse está no verso 36 do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Dá para me acompanhar aí? Mateus 24, 36. Mas, quando entra o mas, é porque ele está mudando de assunto. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, ele está agora aqui falando da segunda pergunta: quando será a tua vinda e o fim das coisas, o fim dos tempos? O que ele está dizendo? Ninguém sabe, ok? Nem eu, nem os anjos, dizia Jesus. Mas olha como ele descreve o cenário. Varão, aleluia. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que isso está dizendo? A vida vai estar normal, as pessoas vão estar casando, se dando-se em casamento, vivendo como se o mundo fosse durar para sempre. Mas, de repente, não mais que de repente, Noé entra na arca, o anjo fecha a arca por fora e o dilúvio desce. Ok? Então, verso 40, 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Portanto, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Qual é a dúvida desse texto? Nenhuma. O texto está claro. Jesus está dizendo, de repente, quando as pessoas não esperam, vida normal, de repente chega o fim. Nas palavras de Paulo, a voz do arcanjo, o toque da trombeta, os vivos serão transformados, os mortos serão ressuscitados e nos encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. É por isso que um é deixado e outro é levado. O último dia da história, que ninguém sabe quando será, vai ser assim, de repente. Então não há sinal da vinda de Jesus. O planeta está esquentando. Guerra em todo lugar. Terremoto no Marrocos. Inundação na Líbia. É verdade.
Pega a lista de fenômenos climáticos e a lista de fenômenos sísmicos, você vai ver que isso sempre aconteceu. Muita guerra, sim, sempre houve guerras. E vai continuar havendo. Vou explicar depois a outra parte, tá? Mas esses fenômenos ou esses eventos apenas indicam que a vida vai continuar assim até a vinda de Jesus. O mundo vai melhorar ou vai piorar? Tem lugar que melhora, tem lugar que piora. Tem época que melhora aqui, piora ali. É igual a economia. Tem hora que o brasileiro vai lá comprar na Argentina, tem hora que o argentino vem comprar no Brasil. Tem hora que a gente foge para Portugal, vamos trabalhar lá, mas houve uma época que os portugueses vieram tudo para cá. Estou eu aqui, neto de português. Ora, onde é que é melhor, onde é que é pior? Depende. Quem é você, o que você está vivendo, onde você está, quais são as suas condições. O mundo é um mundo. Ele tem problemas e ele tem soluções. Ele tem desafios e ele tem conquistas. A humanidade está evoluindo em muitas coisas, a humanidade não melhora em muitas outras. Nós nos tornamos uma sociedade muito melhor. Nós estamos num processo civilizatório. Nós viemos da selvageria, passamos pela barbárie e estamos caminhando num processo civilizatório. Hoje eu vejo um mundo melhor. Acho que as mulheres, pelo menos, devem se sentir muito mais valorizadas do que suas bisavós foram. Então, o mundo, em muitos sentidos, melhorou bastante. Considerando que você é uma mulher que vive no Brasil. Se você fosse uma mulher que vive no Irã, você estaria lutando por melhoras, como aquela mulher que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas está condenada no Irã, porque luta pelos direitos das mulheres. Ou como Malala, que saiu porque sofreu violência, um tiro na cabeça, porque queria ir para a escola. Então nós vivemos num ambiente onde o mundo está melhorando. Mas tem muita gente ainda vivendo em lugares. O Talibã fez o Afeganistão de novo retroceder 200 anos. Então, estas coisas não vão deixar de acontecer até o dia de Cristo. Tá bem? Então não há sinal da vinda de Jesus. Ladrão não avisa quando vem. Jesus não vai mandar aviso. Por quê? Porque ele não sabe. É o dia que o Pai falar. Paulo usa uma linguagem bem interessante na carta aos Coríntios, capítulo 15. Até que coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. E aí, Jesus vai colocar todo o reino, vai devolver para o Pai. É uma coisa entre eles. O dia que o Pai disser para ele, vai lá e traz os teus. E ponto. O que motiva a decisão de Deus, o que dirige a decisão de Deus, não nos compete. Eu tenho uma intuição, pensamento, que Deus olha para nós, a humanidade, e vê o bem e o mal, a luz e as trevas, o pecado e a santidade. E olha e diz assim, vale a pena, deixa eu seguir. Eles estão indo bem, vale a pena. Mas talvez chegue um dia que ele diga, não vale mais a pena. Vou tirar os justos e punir os ímpios. Como foi, e aí a Bíblia vai dizer isso, como Sodoma e Gomorra. Tira Ló, castiga os ímpios. Tudo bem? Então, quando alguém te disser assim, irmão, você viu? Isso é sinal. Você fala, sinal de quê? Sinal da vinda de Jesus. Você fala, não, isso é sinal que você não leu a Bíblia direito. Porque Jesus disse que não existe sinal. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham concordado comigo. Se vocês não concordaram, vai para a Bíblia de novo. Lê os outros, né? Lucas é bem diferente. Deixa eu ler também a frase de Lucas, né? Dizendo da ausência de sinal. Lucas 21. Está comigo aí na projeção? Lucas 21. Deixa eu ver aqui exatamente o texto. Verso 36, Jesus fala assim: portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Essa deve ser a nossa atitude. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, estejam em oração, estejam uma atitude sensata, para que vocês escapem dessas coisas que há no mundo e possam estar de pé na presença do Filho do Homem.
Essa deve ser a nossa atitude, tá bem? Vamos lá, vamos voltar para Mateus 24 e explicar então os outros textos. O que eu vi hoje alguém colocando lá era assim: isso aqui é o princípio das dores, isso é o fim, chegou o fim, é o princípio das dores, ou você não tem opinião sobre isso, né? Então, hoje eu vou explicar o que é o princípio das dores. Vamos lá, no comecinho então, Mateus 24, 3. Estamos juntos aqui? Okay. Mateus 24, 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram, perguntaram em particular e lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu, travessão: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ei, guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lucas aqui acrescenta fome e peste e epidemias. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. O que é princípio das dores? Princípio das dores é quando a mulher que está grávida sente aqueles sinais de que está chegando a hora, mas ainda não chegou. É o tal do alarme falso, né? Eu lembro quando Tânia ficou grávida do Rubem, ela começou com os primeiros sinais de manhã, 5 da manhã ela me acorda. Do dia 17 de outubro de 86, no dia que Deus já havia me avisado meses antes, que era o dia que meu filho nasceria. Ela me acorda de manhã e diz assim, está dando umas pontadas. Eu falei, vamos para o hospital. O médico diz, não é agora, volta para casa. Mas Deus tinha me dito que ele ia nascer no dia 17 de outubro. À noite a gente volta para o hospital. 10 da noite o médico fala, não vai passar, tem que ser cesárea. 17 de outubro nasceu meu filho, como Deus havia me dito. Né? Então o princípio das dores às vezes não é a hora. E tem mulher que sofre isso com muito mais antecipação, né? E vai um dia, e vai outro, e vai outro, e vai outro, e nunca chega a hora, né? E o médico fala, oh, ainda não é, ainda não é, ainda não é. E a mulher fala, não é porque não é no senhor que está doendo, né? Nunca passei por isso, graças a Deus, mas acompanho, às vezes, o sofrimento de algumas de vocês, e a gente conhece as histórias, né? E vocês, mulheres, sabem muito melhor do que nós, homens, essas histórias aí. Então, o princípio das dores tem a ver, inclusive, e é uma apropriação que Jesus faz dos profetas do Antigo Testamento. Quando Isaías profetizou contra a Babilônia, no capítulo 14, ele fala que os homens teriam dores de parto. Como dores de parto? E Oséias, capítulo 13, verso 13, ele também fala isso, que o julgamento de Deus viria e seria como dores de parto. E quando você vê o capítulo 13 de Oséias, você vê que é um julgamento sobre Israel. Então essa ideia de princípio das dores é uma aproximação com a fala dos profetas antigos, que diziam que os juízos de Deus sobre Israel pareceriam dores de parto, sofrimento. Então Jesus está dizendo que as guerras, que as fomes, e em Lucas está acrescentado as epidemias, são dores de parto, são juízos de Deus sobre a terra, tá bem? Mas observem o que ele disse, vocês ouvirão falar de guerras, mas não é o fim. Tudo bem? Essas coisas, verso 8, são o princípio das dores. Agora ele começa a falar dos discípulos. Verso 9. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mas nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus diz que há uma missão primeiro a ser cumprida, para que depois venha o fim. Vocês vão ser perseguidos, diz os apóstolos. Alguns de vocês vão morrer. Nós sabemos que poucos anos depois, Tiago, um dos que estão conversando com Jesus aqui, foi morto ao fio da espada a mando de Herodes.
Mais alguns anos se passam e Pedro morre. Passam-se mais algumas décadas e João é exilado em Patmos, morre de velhice, mas sofre o exílio. Então, se cumpriu na vida deles a morte e a perseguição. Houve falsos profetas? Sim. Houve falsos ensinos? Sim. A maldade aumentou? Sim. O amor se esfriou? Sim. Olha que interessante a carta de Paulo, o Apocalipse, a carta a Éfeso. Tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Frieza do amor. Então estas coisas foram acontecendo. Mas o que Jesus está dizendo? Vocês precisam perseverar. Em Lucas, o verso é um pouco diferente, diz assim: a salvação de vocês está na vossa perseverança. Aqui, aquele que perseverar será salvo, aquele que permanecer firme até o fim. Então nós vemos Jesus prevendo perseguição para os discípulos, mas ao mesmo tempo a propagação do Evangelho. E foi exatamente o que aconteceu. Esses dias Natan pregou aqui sobre Paulo e Silas cantando na prisão. Pregaram o Evangelho, anunciaram a boa nova, teve gente que se converteu, e na prisão eles conseguiram ter contato com o carcereiro, foram à casa do carcereiro, batizaram a família do carcereiro e foram embora, deixando a bênção lá na cidade de Filipos. Isso significa o quê? Apesar da perseguição, a igreja crescia. Atos dos Apóstolos. Com a perseguição em Jerusalém, que resultou da morte de Estevão, muitos se espalharam e se dispersaram e foram anunciando o Evangelho. Atos capítulo 11. Alguns chegaram a Antioquia e começaram a pregar aos gregos. Então, aquilo que Jesus previu aqui foi exatamente o que aconteceu naqueles dias. Perseguição contra os apóstolos e expansão do Evangelho. Ok? Verso 15. E aqui tem um texto que é interessante, né? Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, e aqui ele está citando Daniel capítulo 9, versos 26 e 27, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar de casa coisa alguma, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, orem, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a você, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Os discípulos estavam preocupados com quando será a sua vinda. Imaginem se alguém começa a dizer assim, olha, o Messias voltou, está ali. Não sei quantos de vocês assistiram a série Messias. Interessantíssima aquela série. Não sei por que não continuaram, mas é muito, muito maluca aquela série lá. Imaginem o que poderia acontecer com os cristãos numa época como aquela, em que as notícias demoravam demais para chegar, e alguém dissesse assim, Jesus, ou o Messias voltou e está lá na Ásia Menor, na Turquia. O Messias voltou, está lá em Tarsis, na Espanha. O Messias voltou, está lá em Alexandria, no Egito. Assim como as pessoas iam atrás de Jesus à medida que ele estava na Galileia, ele ia para Jerusalém, as multidões seguiam Jesus, o que Jesus estava dizendo para eles? Olha, a minha vinda não vai ser aqui ou ali. Então, se alguém disser que eu voltei ali, que eu voltei acolá, que eu estou... Não acreditem, não sigam. A vinda do Filho do Homem será como um relâmpago. Um outro verso vai dizer, todo olho o verá. Então Jesus está preparando os discípulos para essa boataria, para essa possibilidade de alguém dizer, vi Jesus ali, vi Jesus acolá, e Jesus está dizendo, eu não voltarei dessa forma. Eu voltarei de uma forma que todo mundo veja, assim como um relâmpago clareia o céu de um lado ao outro, assim será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está procurando fazer com os discípulos? Evitar que eles sejam enganados. E é isso que acontece hoje. Todo mundo
fica curioso, todo mundo fica procurando uma novidade, todo mundo fica querendo saber estas coisas. E alguns parece que conhecem os mistérios de Deus. Vão dizer que teve um sonho, que teve uma revelação, que Deus falou para ele. Eu me lembro de uma pastora brasileira que disse que Jesus ia voltar em agosto de 2007. Só que Jesus não voltou. Os adventistas, começam com um movimento milenarista que previu a vinda de Jesus mais de uma vez. Ellen White profetizou a vinda de Jesus. Aí quando Jesus não veio, vai dizer, não, é que Jesus não veio para a terra, ele entrou num tabernáculo celestial. Tá, mas de onde você tirou essa ideia? Da profecia que não se cumpriu. Então nós hoje vivemos dias em que conhecemos alguns chutes errados que aconteceram. O movimento Mórmon tem a ver com esse milenarismo. O Antônio Conselheiro, aqui em Canudos, que andava dizendo, até 1000 e tanto, a 2000 não chegarás. Alguém tem que dizer lá para ele, sinto muito, Antônio, já estamos em 2023, nós passamos de 2000. Então, esse milenarismo que aconteceu no século XX, aconteceu no século 500, aconteceu no ano 200, de quando em quando vinham essas ideias. Os números redondos são complicados, Dizem que no ano 1000 foi a mesma coisa. Ia fechar o primeiro milênio, as pessoas choraram. Não é possível que vai chegar a 1000 anos, Jesus vai voltar. Então, irmãos, vamos prestar atenção no que Jesus disse. Nós não temos que ficar seguindo essas pessoas que profetizam sinais, que anunciam a vinda, porque ninguém sabe quando será a vinda de Jesus. O que Jesus disse é, não vão atrás dessas pessoas, não vão atrás dessas conversas, porque quando Jesus vier, fique tranquilo, todo mundo vai saber. Quando Jesus vier, não vai ter mistério. Quando Jesus vier, vai ser diante de todos. Ok? Então, o que Jesus está descrevendo aqui? A destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Por que os cristãos não morreram quando os romanos cercaram a cidade e destruíram a cidade, destruíram o templo? Porque os cristãos saíram da cidade lembrando-se do aviso de Jesus. Quando vocês virem a assolação no lugar santo, quem estiver dentro, saia. Quem estiver no telhado, não desça em casa para pegar alguma coisa, vaza, some, foge. E foi o que aconteceu. Então os cristãos levaram a sério a palavra de Jesus. Porque Jesus disse para eles, estão vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus depois começa a dizer que Jerusalém vai ser punida. Lembre-se o primeiro texto ali, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te agasalhar, mas vocês não quiseram. Então essas citações que Jesus vai fazendo dos antigos profetas, é porque Jerusalém já havia sido destruída uma vez, quase 600 anos antes de Cristo, pelos babilônios, foi reconstruída e seria destruída de novo, depois de Jesus, pelos romanos. E foi destruída. Então essas profecias de Jesus já se cumpriram. Os discípulos já foram perseguidos, alguns deles foram mortos, os falsos profetas já se levantaram e continuarão se levantar até a vinda de Jesus, só que acho que hoje é mais gente desinformada do que falso profeta em si. Ou gente que quer sucesso, não sei, cada um dê conta de si. Estas coisas, a destruição de Jerusalém no ano 70, foi extremamente sanguinária e terrível. Os romanos foram bastante cruéis. Então, essas profecias de Jesus, gente, já se cumpriram. Vamos para o hoje. E hoje? Jerusalém é o relógio de Deus? Tem muita gente que diz essas coisas, que Israel é o relógio de Deus. Porque tem gente que acredita que o povo de Deus ainda, os judeus, vão ter uma segunda oportunidade. A Bíblia não diz isso. Eles têm hoje a mesma oportunidade que nós temos. Paulo foi claro, não há diferença entre judeu e gentio, não há diferença entre circuncisão e incircuncisão. Um judeu, para ser salvo, é só crer em Jesus Cristo, está tudo bem. Não tem nenhum privilégio e não tem nenhum demérito em ser judeu. Nós não precisamos ser antissemitas, não é? O antissemitismo é odiento e odioso e deve ser reprovado. Agora nós estamos vendo gente, inclusive, colocando frases de antissemitismo, achando que Israel é errado mesmo, Israel também faz isso, faz aquilo, é bom que aconteça com isso. Isso é antissemitismo, é errado. Mas nós também não devemos ir para o outro lado. Odiarmos islâmicos, odiarmos árabes, desprezarmos palestinos. A questão de hoje é uma questão política, não é uma questão religiosa. É uma questão política, e é uma questão política complexa, que você precisa se informar. Não é um cenário simples de se explicar.
Tem que conhecer história, tem que conhecer geografia, tem que ler. Você quer entender o que está acontecendo? Vai estudar, vai ler, vai ouvir pessoas. Ouça os dois lados. A gente precisa entender a questão israelense e palestina. É uma questão complexa, é uma questão difícil. Há injustiça dos dois lados. Estamos falando de um movimento terrorista, estamos falando de um Estado judeu que tem o direito de existir. Mas os palestinos também têm direito de existir, com dignidade. Como equilibrar isso é um problema. As guerras passadas, 48, 67, 73, eram guerras árabes israelenses, porque os árabes estavam contra Israel. A guerra de 73 do Yom Kippur, eu já existia, né? Eu tinha 10 anos. Depois eu li a biografia de Golda Meir, eu era adolescente. Eu sempre fui interessado nessas coisas. E eu lembro da biografia de Golda Meir, de Ben-Gurion, é muito interessante. Você conhecer o movimento sionista, entender tudo aquilo que aconteceu. Eram egípcios atacando pelo sul, sírios descendo do norte e o pessoal da Jordânia atacando do leste. Israel cercado pelos três lados. No dia de um feriado nacional, Yom Kippur. Uma guerra que veio de repente. Era uma outra época. Mas Israel virou o jogo e venceu os países árabes. Então a guerra israelense árabe foi superada. Hoje os países árabes estão assinando acordos de reconhecimento de Israel. E é por isso que os movimentos radicais, seja o Hamas, que é essencialmente palestino, seja o Hezbollah, que tem remanescentes árabes radicais, então você vai ter esse conflito político. Isso não é uma guerra religiosa, é uma guerra política. E a gente tem que entender. E não adianta você querer interpretar esse momento político por categorias religiosas. Deus ama os israelenses assim como ama os líbios. Alguém está preocupado que a Líbia está vivendo uma guerra civil sanguinária há alguns anos? Alguém se lembra que a guerra civil da Síria segue matando muito mais gente do que esses 1000 e poucos que morreram? Eu lamento essas mortes que aconteceram. Mas a gente tem lembrado que a guerra civil síria segue matando e a Síria perdeu quase metade da sua população fugindo de lá? A gente se lembra dos drusos ou dos curdos sendo mortos no Iraque, na Turquia? A gente se lembra dos armênios que foram perseguidos pelos turcos? A gente se lembra dos tibetanos oprimidos pelos chineses? A gente se lembra dos incas, maias e astecas quase dizimados pelos espanhóis? A gente se lembra dos indígenas brasileiros que quase foram extintos? Então, a guerra, gente, já matou muita gente. E as guerras vão continuar acontecendo. Agora, Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. E a igreja? Deus tem um povo na terra hoje. Esse povo se chama igreja. Jesus disse, estou edificando a minha igreja. E na igreja de Jesus, começou só com judeus. Mas depois os gentios entraram. E hoje não faz diferença ser judeu, ser gentio, ser homem, ser mulher, ser culto, ser inculto, ser rico, ser pobre. Não faz diferença. Cor da pele, não faz. A igreja de Jesus Cristo é Deus, é Cristo em tudo e em todos. Então vamos desencanar dessa israelatria, vamos ignorar essas vozes que ficam alardeando que a vinda de Jesus está acontecendo por causa desses fatos, porque eu já sou velho bastante para ter visto isso muitas vezes. E, para ser honesto, Jesus podia ter vindo hoje, como poderia ter vindo em 82, antes da gente perder a Copa. Jesus poderia ter vindo há 100 anos atrás. Jesus poderá vir daqui 200 anos, a gente não sabe. Não há um fato histórico necessário para a vinda de Jesus. Existe apenas a soberania de Deus. Quando Deus quiser, Jesus virá. Então não se deixe influenciar por essas vozes que Jesus previu. Gente dizendo, está aqui, está ali, é isso, é aquilo. Porque Jesus foi claro, não tem sinal. E o que ele previu acontecer com Jerusalém, já aconteceu. Jerusalém foi palco de muitas guerras. Jerusalém já foi construída, destruída, construída, destruída, construída, destruída algumas vezes. Jerusalém já viu as cruzadas. Jerusalém já foi cidade dominada por islâmicos. Tanto que onde era o templo, hoje está lá uma mesquita. E aos que imaginam que a mesquita vai ser destruída para que o templo seja reconstruído, lamento dizer, só os crentes querem isso. Porque os judeus não querem.
Os judeus não estão preocupados. Os judeus são secularizados. A população israelense é secularizada. Eles querem é paz. Eles querem é paz. Deixa a mesquita lá, desde que a gente tenha paz. Eles não estão preocupados com a religião. Estão tentando viver em paz. Assim como os palestinos estão tentando viver com dignidade num lugar que possam chamar de seu. O mundo é tão grande, mas ninguém ainda resolveu esse problema. Estão lá disputando um pedaço de terra ruim. Mas porque todo mundo quer dizer, esse chão é meu. Eu nasci aqui, meu pai nasceu aqui, meu avô nasceu aqui, essa terra é nossa. Essa é a discussão. Se você tivesse uma chacrinha, não sei onde, que tivesse sido do seu pai ou do seu avô, e alguém invadisse, você saberia que sentimento é esse, de indignação por alguém tomar algo que é da sua família há gerações. E não é fácil. Todo mundo vai dizer que é filho de Abraão. E Abraão peregrinou naquilo tudo. Esse é o problema. Isaac e Ismael estão brigando até hoje. E vão continuar assim, até que as coisas ou se resolvam, ou Jesus volte e se resolve de outro jeito. Amém? Vamos orar? Nós vamos orar pela paz para os dois lados. Eu recomendo a você que tenha compaixão das famílias israelenses vitimadas pela violência, mas que também tenha compaixão das famílias palestinas que vão pagar muito caro por causa dos terroristas. Porque as bombas de Israel vão cair sobre civis, sobre pessoas inocentes e sobre terroristas também. Assim como acontece no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil, em que as balas perdidas matam gente que não tem nada a ver, isso vai acontecer. E o que vai politicamente acontecer é provavelmente as coisas voltarem ao estado anterior, de 2005, quando Israel se retirou da faixa de Gaza e entregou o poder político para os próprios palestinos. Israel vai entrar, vai tomar e vai ocupar, e isso vai criar uma nova geração de gente revoltada com a ocupação israelense. Ou seja, temos mais algumas décadas de conflito pela frente. Só que agora, conflitos com as mãos sujas de sangue. Vai ser muito difícil superar isso. Vamos orar. Senhor, aquela terra que tu pisaste, Jesus, nós ainda a chamamos, e alguns a querem conhecer, porque a têm como terra santa. Mas do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Israel é terra santa, o Egito é terra santa, a Líbia é terra santa, o Iraque é terra santa, a Armênia é terra santa, Senhor, Nagorno-Karabakh é terra santa, a fronteira do Paquistão, na Índia, é terra santa, Senhor, a Ucrânia é terra santa, a Crimeia é terra santa, Senhor. O Rio de Janeiro é terra santa. A Bahia é terra santa. A Amazônia é terra santa. O mundo é santo. Porque o mundo é teu, Senhor. O Senhor o criou e o Senhor o confiou aos homens. E nós o profanamos, como Caim, manchando a terra com o sangue de seu irmão Abel. E nós seguimos nos matando uns aos outros, Senhor, por causa da nossa ganância, da cobiça, da avareza, por causa da ambição e do poder, por causa da violência. Nós seguimos nos matando, Senhor, por questões fúteis, periféricas, ou muitas vezes por causa do nosso orgulho. Somos desumanos, Senhor. E tu provaste o que é a impiedade de um império. Tu provaste, Senhor, o que é a violência de um açoite. Tu provaste o que é o escárnio de uma coroa de espinhos, de um manto púrpura, de varadas na cabeça, escarradas no rosto, tapas na cara, açoites nas costas.
por fim, a humilhação da cruz, Senhor. Tu sabes o que os homens são capazes de fazer com aqueles a quem eles querem humilhar, colocar como exemplo para intimidar os outros. Jesus, tu conheces a maldade e a violência dos homens, porque tu sofreste na carne a nossa impiedade, a nossa desumanidade. O Senhor sabe o que é opressão, porque o Senhor viu os oprimidos. O Senhor sabe o que é violência, porque o Senhor sofreu a violência. O Senhor sabe o que é a crueldade humana. E mesmo assim ousaste nos amar, ousaste nos perdoar, levantaste a voz ao céu para pedir perdão por teus algozes, Senhor. Quem somos nós? Quem somos nós para julgarmos uns aos outros? Quem somos nós para nos arvorarmos a nos proclamarmos como justos, no mundo em que nós mesmos, Senhor, semeamos vento e colhemos tempestades, propalamos o ódio, nós mesmos, Senhor, de forma insensata, irresponsável, muitas vezes construímos um ambiente de ódio. Senhor, perdoa, mais uma vez, pedimos, perdoa. Perdoa a nossa parcialidade. Perdoa as nossas injustiças. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância. E que nós tenhamos hoje a humildade de nos quebrantarmos diante do Senhor. Até que venha, Senhor, que nós estejamos quebrantados. Até que venha, Senhor, que nós tenhamos a oportunidade de nos arrependermos e nos deixarmos modelar por Ti. Até que venhas, Senhor, que a Tua igreja possa estar em atitude humilde e reverente, propondo-se a ser um luzeiro no mundo, propondo-se a ser serva de uma humanidade que precisa Te conhecer. Que a Tua igreja, Senhor, fale menos e ouça mais. Que a Tua igreja sirva mais. Que a Tua igreja caminhe em humildade, segundo a direção do Espírito Santo. E assim, Senhor, cumpramos a nossa missão, que é anunciar o Evangelho em toda a terra, para que todos saibam que Jesus Cristo é o amor de Deus revelado a toda criatura, para que todos saibam que o Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade. Amém. Amém.